Fala, pessoal. Vamos então para a nossa última parte, né? Quarta e última parte aí sobre República Velha. Pessoal, muito simples, tá? A gente começou, quem assistiu a terceira aula aí, viu que o professor falou sobre crise da República Velha, né? Então vamos continuar essa crise da República Velha. A crise da República Velha, basicamente, ela vai ocorrer na década de 20. Tá? Primeiro, para eu saber a crise da República Velha, eu tenho que relembrar, né? Importantíssimo, que foi esse período da República Velha, tá bom? Basicamente, né? República da Espada com o exército, depois República Oligárquica com os cafeicultores dominando a política na época. Cafeicultores esses, ou grandes fazendeiros, tá? Principalmente do ramo do café, ligados principalmente a dois estados, né? A famosa política do café com leite, Minas e São Paulo. Lembram disso? Beleza, tá? O coronelismo, a questão da força dos governadores, né? A política dos governadores, que o governador tomava conta do estado e o presidente do país e o coronel das cidades, né? Do município ali. O voto de cabresto, tá? As fraudes eleitorais, era essa a república que nasceu, né? Nasceu maravilhosamente bem, né? Claro que eu estou sendo irônico, né, pessoal? Então vamos ver como que ela entrou em crise, tá? A aula passada eu falei muito da década de 20, né? Falei do movimento da Coluna Prestes, que percorreu 25 mil quilômetros, explicando para a população, né, o que estava acontecendo no país na época, porque na época não existia meios de comunicação, né? Então a forma era levar a informação no boca a boca mesmo, certo? Então a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, chegou a percorrer 25 mil quilômetros no território brasileiro, a pé, né? Explicando para as pessoas como estava a situação política do Brasil na época. Tá tentando levantar uma revolução contra os coronéis, contra os mandatários da República Velha, digamos assim. Os tenentes, né, baixa patente do exército também tiveram um movimento, lembra do 18 do Forte de Copacabana, tá? Semana da Arte Moderna, ou seja, a década de 20, urbanização, as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro começam a crescer de forma mais acentuada com a vinda dos imigrantes, com o início da industrialização, causada por uma necessidade por causa da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial diminuiu as importações, o Brasil foi obrigado a se industrializar, ainda de forma bem pequena, mas foi obrigado. Isso trouxe imigrantes com nova mentalidade, ou seja, a década de 20 foi uma década de transformação mesmo na história política do Brasil. E ela vai se concluir esses movimentos aqui todos contra a famosa República do Café com Leite, né? E ela vai concluir quando o então presidente de São Paulo, Washington Luiz, presidente de São Paulo não, presidente do Brasil, perdão, paulista, o Washington Luiz, tá? Que governou o Brasil de 1920, foi eleito em 26, governou de 27 a 1930, era a próxima eleição. Peraí, vamos pensar, pessoal. Tínhamos um paulista no poder. Vivíamos a República do Café com Leite. Então agora era a vez de entrar um presidente de qual estado? Quem falou Minas Gerais acertou. Então sai um paulista e entra um mineiro, correto? Só que o Washington Luiz, do Partido Republicano Paulista de São Paulo, ao invés de apoiar quem Minas Gerais indicou, Antônio Carlos, ele apoia Júlio Prestes, que também era de São Paulo. Pera aí, digamos aqui que foi uma traição, né? O Partido Paulista Republicano traiu o Partido Republicano Mineiro, tá? Era a vez de sair São Paulo e entrar Minas Gerais na cadeira de presidente. Não era a vez de entrar um novo paulista, Júlio Prestes, era a vez de entrar um mineiro, que seria Antônio Carlos, que é indicado pelo Partido Mineiro. Só uma pequena ressalva aqui, rapidinho, ó. Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes. Júlio Prestes, São Paulo. Coincidência da história, tá bom? O Prestes aqui é única e exclusivamente coincidência. O candidato, então, à presidência, Júlio Prestes, não tinha nada a ver de parentesco com Luiz Carlos Prestes. Foi uma coincidência da história. Não confundam isso aqui não, por favor. Então, voltando, Minas Gerais aceitou isso? Minas Gerais foi traída, né? Ela não aceitou, ela se sentiu traída, ela se sentiu, falou, peraí, que é isso? Eu apoiei São Paulo tantas vezes, né? Então, Minas Gerais, junto com mais dois estados, no caso a Paraíba e o Rio Grande do Sul, formam um novo partido chamado Aliança Liberal.
para concorrer às eleições. E indica esse cidadão aqui, aparece o nome dele na história pela primeira vez, ó. Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas. Guarde esse nome que agora a história do Brasil vai virar de ponta cabeça. Vai começar a entrar na história do Brasil aí o personagem, talvez o personagem mais ímpar, digamos assim, eu não tenho nenhum adjetivo para defini-lo, tá? Getúlio Vargas. Não quero entender Vargas, tá? Vamos falar de Vargas depois, porque é apaixonante o que o Vargas fez na história do Brasil, tanto positiva como negativamente, mas esse é assunto para depois. Mas vamos lá, calma lá, me exaltei aqui, me empolguei. Então, Getúlio Vargas. Então, o cenário que a gente tem nas eleições, né? Eleições que ocorreram dia 1º de março, tá? Você tinha eleição em 30, para o presidente assumir o governo na virada de 30 para 31, né? Então, Júlio Prestes de São Paulo, Partido Republicano Paulista, versus Getúlio Vargas pela Aliança Liberal. Peraí, Revolução de 30 colocou Getúlio Vargas no poder, início da Era Vargas. Então, Getúlio Vargas a vitória é clara aqui que vai ser de quem mesmo, então? De Getúlio Vargas, né? Não. Quem vai vencer as eleições? Júlio Prestes. Opa! Mas Vargas vai assumir o poder, professor. Como que Júlio Prestes ganhou as eleições, mas quem vai assumir é Getúlio Vargas? Vamos entender isso então, pessoal? Como isso aconteceu? A Aliança Liberal, né, o partido de Getúlio Vargas, junto com Paraíba e com Minas Gerais, ele não aceitou os resultados, tá? Tá tendo fraudes eleitorais, coronelismo, voto de cabresto, as eleições foram manipuladas. É óbvio que as eleições sempre eram manipuladas, né, no período do café com leite, tá? Mas em números, Júlio Prestes tinha vencido mesmo, afinal ele contava com o apoio, São Paulo contou com o apoio de mais 17 estados, a Aliança Liberal só tinha 3, então, mas, pegando esse gancho, tudo que ocorria no Brasil no sentido de fraudes eleitorais, a Aliança Liberal não aceita o resultado, ocorre uma mobilização de alguns estados depois contra São Paulo, tá? E isto daqui, ó, lembra da Primeira Guerra Mundial, quando o professor explicou para vocês o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, na Sérvia, deu origem à guerra, tá? O estopim, digamos que se tivesse um estopim para a Revolução de 30, foi isso daqui, ó. Assassinato de João Pessoa na Paraíba. João Pessoa hoje que dá nome à capital, né? A cidade capital da Paraíba, em homenagem a esse cidadão aqui, João Pessoa. Vamos entender então como o assassinato dele, quem foi João Pessoa e como seu assassinato fez, né? Deu aí, digamos assim, foi o estopim, vamos usar esse termo, para a Revolução de 30. João Pessoa não era um político qualquer não, tá? João Pessoa foi o candidato a vice-presidente ao lado de Getúlio Vargas nas eleições de 1930. Então, João Pessoa nada mais era do que o vice-presidente de Vargas ao lado da Aliança Liberal, certo? Então, João Pessoa é assassinado na Paraíba. O pessoal, principalmente a Aliança Liberal e o Exército, daqui a pouco eu vou falar do Exército, tá bom? Vão aumentar a mobilização e vão utilizar o assassinato de João Pessoa como pretexto. Jogam a culpa do assassinato de João Pessoa no Partido Republicano Paulista. Começa a vincular que o Partido Republicano Paulista mandou matar João Pessoa com medo de ser um candidato forte que podia tomar o poder ao lado do Vargas. Mentira, pessoal. João Pessoa foi assassinado por uma pessoa contra ele, digamos assim, na Paraíba. Isso aqui tem até uma história aí, injúria, tem amor no meio aí, tem traição, mas eu não vou entrar nesse caso. João Pessoa é assassinado por um rival lá na Paraíba, coisas que não tinha. Voltar à aula, vocês me pedem que eu explico essa história, eu conto essa história direitinho para vocês. É uma história que dá aí uns 20 minutinhos de dissertação na sala de aula, bem legal. Mas João Pessoa foi assassinado por questões políticas paraibanas, nada a ver com o Brasil, tá? Mas foi o pretexto para a Revolução. Dia 3 de outubro de 1930, então, tá? Lembrando que a eleição tinha ocorrido em março, né? Dia 3 de outubro ocorre a chamada Revolução de 30. O Exército, mais alguns governadores, mais a Aliança Liberal, tá? Principalmente aqui, ó, Vargas, mais o Exército. Olha o Exército na história brasileira aqui, ó. Eles depõem, obrigam
Washington Luiz, aquele candidato paulista, né, então presidente, a sair do governo. Professor, mas não era o Júlio Prestes que tinha vencido as eleições? Sim, mas ainda não havia ocorrido a posse. Tá? Júlio Prestes seria quem entraria no lugar de Washington Luiz. Mas a Revolução de 1930, com a Aliança Liberal, liderada por Vargas, mais o Exército, não deixa Júlio Prestes assumir. Tira o presidente Washington Luiz. No dia 24 de outubro, uma junta militar composta por 3 militares tomam o governo, tá? Tiram Washington Luiz, depõem Washington Luiz, tomam o governo e alguns dias depois, no dia 3 de novembro, exatamente um mês certinho depois da Revolução, no dia 3 de novembro, essa junta militar, esses 3 militares aqui, nomeiam aquele cidadão que havia sido derrotado nas eleições. Nomeiam Getúlio Vargas a presidente do Brasil. Detalhe, Getúlio Vargas é nomeado de forma provisória. O que é uma coisa provisória? Uma coisa rápida, tá? Com prazo de validade. Getúlio Vargas assume para sair rapidinho do governo. Tá? Getúlio Vargas assume prometendo organizar o país rapidinho e fazer novas eleições e sair do governo. Ah, tá bom. Temos início, então, a famosa Era Vargas. Getúlio Vargas vai assumir, então, em 1930, como vocês viram aqui agora, de forma provisória, e vai ficar no governo até 1945. Ou seja, vai governar 15 anos. Isso porque era para ser provisório, tá? Agora, então, nós vamos entrar na fase, uma das mais apaixonantes da história do Brasil, a famosa Era Vargas. Vocês vão aprender agora como esse cidadão conseguiu ficar 15 anos no poder. Mas ainda não vem ao caso. O que vem ao caso é que a Revolução de 30, gostem ou não, a favor ou contra, ela veio colocar o que então? A Revolução de 30, então, marca, finalmente, o fim da Primeira República, ou o fim da chamada República Velha. Certo, moçada? Como a República Velha acabou, então? Com a Revolução de 30, liderada por Getúlio Vargas e pelo Exército. Certinho, moçada? Um abraço, espero que tenha ajudado todos aí. Tchau, tchau, até a próxima.